Hey! Estamos começando mais um programa Dar Voz a Quem Merece. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, a Casa 3 Cafeteria e Bistrô, por nos ceder o espaço aqui para essa gravação, a Arantes Comunicação Humanizada e também a produção do Faninha Ebenezer Produções. E agora quero conversar com a nossa entrevistada de hoje, a Camila Felipe. Ela é palestrante e mentora de mulheres. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui, mais um bate-papo com você. Muito obrigada, Camila. Além de palestrante, mentora de mulheres, quem é a Camila Felipe? Bom, a Camila Felipe, ela é uberlandense, ela é filha aí do João, e empreendedora, e da Luzia, farmacêutica. Eu falo quem é, assim, né, porque eu trago muito deles comigo, né, e hoje eu falo que eu sou muito deles também. Sou esposa, sou mãe, sou pesquisadora de psicologia e atuo aí, né, como apoio das mulheres que querem, desejam sonhar e transformar os seus sonhos em realidade. Camila, quando você fala apoiadora de mulheres, qual o trabalho que você desenvolve hoje com essas mulheres? Hoje eu apoio elas no processo de desbloqueio emocional, né, para atingirem seus objetivos. Eu comecei minha carreira muito nova na área de RH e lá eu ficava impressionada como que tinha pessoas, né, como um todo, não só mulheres, que tinham muito potencial, muita formação, muita experiência, mas eles não conseguiam crescer, não conseguiam subir, não conseguiam muitas vezes ter equilíbrio entre os pilares da vida e acabavam adoecendo fisicamente, emocionalmente. E aquilo me despertava muita angústia, né? Falava, nossa, uma pessoa tão competente, uma pessoa tão maravilhosa, como que ela não consegue, né, alcançar os objetivos dela? E aí, pensando nisso, eu estava terminando minha primeira graduação, logo eu já busquei uma pós em psicologia, eu fui aprofundando nisso, fazendo vários cursos nessa área, para entender, né, o que bloqueava essa pessoa. E aí eu fui me aprofundando também na questão de mulheres. Hoje ela tem uma sobrecarga muito grande, né, quando a mulher ela decide ser mãe, então ela acaba abarcando muitas responsabilidades ali para ela. E isso me despertou muito desejo muito grande de apoiar ela a entender, né, quando que ela tá, porque às vezes ela está carregando um peso que não é simplesmente por questão de estar pesado, mas por questão de falta de autoconhecimento sobre o processo, ou ela está repetindo um padrão, ou de lealdade aos familiares, tanta coisa ali. Então, por questão de conhecimento, ela consegue liberar alguns pesos, parar de reproduzir algo que não é dela e ficar mais leve, né? Não só a carreira, mas a maternidade, os relacionamentos. Camila, para você chegar a esse processo, você também teve que passar por esse processo para você entender quais eram as limitações, as dificuldades, a sobrecarga dessas mulheres? Sim, com certeza. Eu me casei muito nova, com 17 anos, mudei da cidade de Uberlândia, fui para outra cidade. E esse casamento não deu certo. Eu estava reproduzindo um padrão das mulheres da minha família, né? Todas tinham sido traídas, então eu repeti mais um padrão. E nesse momento, desse que eu vivenciei esse divórcio, eu tinha 20 anos de idade. E eu estava nesse momento da minha carreira, estava num momento de muita ascensão, estava numa multinacional. E eu não estava conseguindo performar bem, né? Meu gestor chegou para mim e falou, Camila, eu vou te dar um prazo para você melhorar, né? Eu vou te dar 6 meses. Daqui 6 meses a gente vai conversar. Ou você vai ser mandado embora, vai ser desligado, o seu contrato vai ser encerrado, ou você vai continuar, se você, né? Mas para isso tem uma condição, você vai ter que fazer terapia. E eu pensava, gente, mas eu precisar de terapia, né? Eu tinha muito preconceito e tudo mais. E aí eu fui para terapia, me conheci, fui entender as minhas participações dentro de tudo que aconteceu nesse relacionamento, olhar para tudo isso, porque quando a gente está ferida, a gente acaba ferindo as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu tive esse processo, depois de 6 meses, ao invés de ser desligada, eu fui promovida.
Fui destaque na minha primeira graduação como aluna de destaque, então várias coisas se abriram, né? E eu falo que a psicologia, ela nos possibilita nisso, né? De se conhecer e de entender o que está bloqueando ali, o que a gente está reproduzindo, carregando dores que não são nossas, e aí tudo começa a ficar mais leve. A partir desse processo meu, eu me casei novamente, reconstruí a minha família, que era algo muito importante para mim. Trabalho com o que eu amo, então assim, tudo isso fez muito sentido para mim, por que não, né, levar isso para outras mulheres também, para também ser mais leve para elas, para também ser mais saudável, né, porque eu falo que prosperar com saúde, aí sim tem significado, né, porque tem muita gente que prospera, mas isso custa a saúde dela, custa os relacionamentos, e a falta de autoconhecimento me custou um relacionamento, e isso pode ser evitado, né, na vida de tantas mulheres. Camila, quando você fala do autoconhecimento, e um destaque que eu quero ressaltar, esse personagem da vida real que foi o seu superior, como ele se atentou, você não se via fazendo a terapia, e como você percebeu, assim, por ser homem, já que tem certa dificuldade para ir para essa questão do autoconhecimento, indicar a terapia, o que você acha que naquele momento ele percebeu algo em você, que ele viu que era uma oportunidade de te oferecer a terapia? Então, ele era um profissional de RH, né, um gerente de RH, então ele é sempre muito atento, é um profissional que está sempre muito atento às questões das pessoas dentro da empresa, né, e ele era casado com uma psicóloga, né, então ele sabia que eu estava passando por um divórcio, ele sabia dessas questões, assim, e ele viu que eu conseguia entregar, mas que em determinado momento eu parei de entregar dentro da empresa, e aí o papel dele, né, enquanto meu líder, é me apoiar, né, em algumas questões de eu conseguir me desenvolver e tudo mais. Então ele deu como um recurso ali, né, uma sugestão para que eu poderia também não seguir, né, e possivelmente não piorar ou não entregar e ser desligado. Mas eu decidi seguir e foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, no sentido de, para mim mesma, como presente, de me conhecer, de trabalhar minha autoestima, meu auto-amor, que tinha sido muito, até então, muito negligenciado por mim mesma. E quando você fala da autoestima, essa questão assim dessa negligência, o quanto isso pesa para você? A gente teve um peso muito grande, mas para as outras pessoas também, você como psicóloga, como isso também tem esse peso assim na vida das pessoas? Eu falo que assim, se você não tem estima por você mesma, né, você não se valoriza o suficiente a ponto de se posicionar, de colocar os limites nas relações, as pessoas também não vão fazer isso por você, né? E aí que começa possivelmente as desqualificações, né, os processos de desrespeitos e as relações começam a adoecer, né? E aí a mulher começa também a adoecer dentro desse processo. Quando você fala de adoecer, e de onde surgiu também, Camila, a ideia ali de você ver que você poderia trabalhar com essas mulheres, como você poderia, o que você tinha aprendido, passar para essas outras mulheres e ajudar ali, começar a criar métodos, como foi esse primeiro contato seu ali que você viu, não, eu posso ir por esse caminho aqui para ajudar outras mulheres? Eu comecei a fazer encontros para mulheres e trazer ferramentas da minha pós-graduação que eu tinha feito, da formação de coach, das formações iniciais ali, né? Depois eu comecei também a fazer atendimentos da psicologia corporal, que através da análise corporal eu consigo ver o formato do corpo dela, fazer um gráfico e mostrar para ela como que a mente dela funciona através do formato do corpo. Então é uma coisa bem interessante, ela vê os traços de personalidade, quando ela está no recurso, quando ela está na dor. E isso foi algo muito fantástico, elas começaram a ver resultados práticos no dia a dia, como que elas podiam fazer, como que elas conseguiam sair de algo X e ir para Y, no sentido de se conhecer, de saber como que ela pode reverter uma situação que está negativa na vida dela. Então eu comecei através tanto dos grupos de mulheres, quanto também dos atendimentos individuais ali no consultório. Camila, e através dos grupos, qual a maior necessidade ou qual a maior dificuldade que as mulheres enfrentam hoje, que você percebe quando elas vão em busca desse autoconhecimento ou se preocupam ali com a saúde mental? A maior dificuldade que elas enfrentam, no primeiro momento, é a questão do tempo. Elas não conseguem se priorizar, né? E claro que isso vem também muito
de uma estrutura até da nossa sociedade, que a mulher ela tem que ser muito produtiva, que ela tem que entregar, que ela tem que estar o tempo todo fazendo. E isso, a mulher acaba ficando muito no masculino, né? No do fazer, no acontecer. E ela não consegue, às vezes, se conectar, né, com o seu feminino. Peraí, eu vou parar, vou sentir o que eu tô sentindo, não tô bem. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui agora, deixa eu descansar. Então, essas coisas não é vista como algo que é uma coisa que vai dar resultado, não, é vista muitas vezes como, nossa, perca de tempo, alguma coisa assim, sendo que é o que nos reabastece, que é o que nos realimenta, nos nutre, para que a gente consiga ficar bem e continuar, né, seguindo ali na nossa caminhada. Camila, a gente percebe muito também que a saúde mental hoje é bem mais falada, hoje a gente consegue falar isso na roda de conversas, dentro de casa, nos noticiários, e a mulher é uma das grandes vítimas. Você acredita que é por esse acúmulo, essa questão do emocional, de não cuidar ou querer abraçar o mundo, muitas coisas assim, isso acaba atrapalhando? Sim, a mulher tem essa questão muito do querer servir, né? De cuidar de todo mundo, isso é muito da mulher, né? E aí, às vezes, ela, por falta de questão de colocar limite e tudo mais, ela acaba ficando sobrecarregada. Muitas, por ter baixa autoestima, ela quer se provar pelo seu valor de fazer pelo outro, então ela tem que estar sempre fazendo pelo outro. Então tem várias questões aqui psicológicas, emocionais, que acaba que ela se coloca em situações onde vai gerar sobrecarga, vai gerar exaustão, né? E aí ela acaba nesse ciclo vicioso ali, né? De não poder se descansar, de não olhar para si, de se negligenciar e sempre olhando para o outro, seja em casa, seja no trabalho. E quando ela muitas vezes aquela mulher já está até adoecida, mas ela nem sabe. Sim. E quais os primeiros sintomas ou sinais, quando você orienta, que você percebe, assim, para quem está nos assistindo, mulheres que às vezes estão em alguma situação dessa, mas nem sabem, se tem algum sintoma, quais detalhes ali, o alerta que você faz? Tá. É interessante que os sintomas, às vezes, vão se confundir com algumas questões até de falta de vitaminas, né? Um cansaço extremo, começa a queda capilar, né? Começa a uma fadiga, começa, se for, por exemplo, relacionados à ansiedade, a mão começa a ficar suada, começa um aperto no peito, um acelerado coração, respiração, uma certa falta de ar. Então tem várias questões aqui que começam já a aparecer, não é da noite para o dia, que às vezes ela tem uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, não, é tudo sendo construído, ela está ficando em muitos momentos, muito tempo, com muita intensidade, a um efeito estressor, né, algo ali que está gerando um estresse nela. Então, quando a gente aumenta a intensidade, a gente pode começar a ter ali esses sintomas. Camila, você fala muito da psicologia também, mas a gente também não pode esquecer que você é formada em administração e você trabalha muito também a questão financeira. Sim, sim, que é um efeito estressor, né? E como que essa questão, o emocional, a forma de falar de dinheiro, a gente sempre fala da contabilidade, de fazer a tabela, de fazer o plano ali, mas como que essa questão de lidar com o dinheiro, essa questão emocional, por mais que a gente pense que não, mas tem um impacto grande. Sim, com certeza. O dinheiro ele tem que ter o lugar dele na nossa vida, né? Ele é uma parte importante, é uma moeda de troca, né? E o dinheiro, ele é nosso servir. Em troca do servir, em troca do nosso tempo, muitas vezes a gente tem o dinheiro. Então, o dinheiro é nosso tempo de vida, ele é muitas vezes o nosso sangue, o nosso suor, né? E a forma que a gente lida com ele, a forma que foi construído o dinheiro na cabeça de cada pessoa, né? Faz com que ela, às vezes, ela rejeite, ou ela tenha ali uma certa facilidade, mesmo uma intimidade com essa moeda de troca, né? E faz com que esse dinheiro fique ou não na vida da pessoa, né? Então, tem muitas questões, quando o dinheiro não está no lugar dele, que levam a mulher ao adoecimento. Por exemplo, a mulher que tem muitas carências, teve muitas faltas na infância, tem uma baixa autoestima, às vezes ela substitui o amor, algo que ela não recebeu, por um presente, eu quero viver essa experiência porque só se vive uma vez, e aí põe na conta do dinheiro aquilo que não é do dinheiro, né? Que é ter experiências, ter afeto, ter questões ali que não dá para colocar na conta do dinheiro.
né? Que isso aí a gente tem que buscar em outras coisas, tem que ressignificar algumas questões da infância que faltou. Não é o dinheiro que vai suprir esse vazio existencial que essa pessoa carrega. Então, quando eu olho para que trabalho a questão emocional da mulher com o dinheiro e tudo mais, e quando não se trabalha também ela entra em endividamento e aí gera mais estresse e leva ao adoecimento também, eu olho muito para essa questão, qual lugar que o dinheiro está ocupando na vida dessa mulher. E se não está no lugar certo, a gente faz os ajustes necessários para que ela consiga ter essa boa relação com o dinheiro, para que ele possa tanto chegar na vida dela, que ele também possa fluir através dela. Camila, aproveitando o seu exemplo também, quando você fala de fluir, essa questão da questão do dinheiro, do emocional. Quando a gente passa por um processo igual você passou por divórcio, é uma questão que pesa. A gente sabe que grandes mulheres, na grande maioria, quando vai para o lado do divórcio, tem esse peso também do financeiro, muitas vezes pela renda que era dos dois. Como lidar muitas vezes? Isso também foi uma coisa que mexeu com você para trabalhar essa questão do financeiro também com essas mulheres também? Sim, com certeza. Quando eu passei pelo meu divórcio, eu estava na empresa já. E quando o meu gestor chegou para mim e falou, Camila, você não está entregando, né? Emocionalmente eu não estava bem, eu estava com sintomas de depressão, uma tristeza muito profunda, né? Leva a sintomas de depressão, a uma depressão também. E ele falou para mim, ó, você tem 6 meses, ou você, né, busca ajuda no processo terapêutico e tudo mais, ou daqui 6 meses a gente vai rever como vai ficar a sua situação na empresa. Naquele momento pesou muito essa questão financeira, porque eu pensei, ok, fiquei sem o marido, sem o casamento, não deu certo, ok. Mas sem trabalho, falei, né, assim, não vai funcionar. Então foi uma das coisas também que me impulsionou a buscar ajuda, a cuidar de mim, para mim ficar bem, para que eu conseguisse dar andamento na minha carreira. E Camila, e como foi depois disso tudo, quando você deu andamento? Você citou no início que o casamento foi muito importante para você. Sim. Mesmo com essa experiência, você não desistiu de constituir sua família. Como foi depois se abrir também, dar oportunidade para esse novo amor, constituir sua família, ter seu filho também? Então, eu tive que olhar para muitas feridas, né? Parar de querer reproduzir padrões das mulheres da minha família e curar tudo isso aqui dentro, porque assim, quando a mulher não cura, ela só vai buscar um outro relacionamento bem parecido com o anterior, não vai mudar muita coisa. Então foi importante para mim olhar para mim, ver esse processo mesmo interno, e depois sim eu procurei uma pessoa, me abri, tive que ter bastante coragem, né, para isso, me abri para o novo. E agora, nesse momento que a gente está fazendo essa entrevista, eu tenho 11 anos de casada, né? Tenho já aí o Felipe, tenho o Gabriel, que um bebê que não nasceu, que eu perdi, mas que essa questão da família sempre foi muito importante para mim. E você pretende ter mais filhos? Como que é a Camila, assim, mãe também? A gente está falando tanto da Camila, alimentora de mulheres que ajuda, mas onde está essa Camila? Tem vontade de ser mãe novamente? Como é? Sim, com certeza. Eu falo que a maternidade, ela pega tudo aquilo que a mulher deixou debaixo do tapete e falou assim, não vou olhar para isso aqui não. Aí a maternidade vem, revira esse tapete, joga tudo para cima e fala assim, dá conta disso aí, dá conta disso aí. Né? Então, assim, tudo aquilo que você ainda não trabalhou, a maternidade vai vir, vai te trazer, né? E vai falar assim, ó, olha para isso. E aí, de acordo com a gente vai fazendo essas autoanálises, autorreflexão, a gente vai se curando a ponto da maternidade ficar leve, né? Quando eu fui mãe, foi os últimos anos agora, foi os anos que eu mais me desenvolvi, foi os anos que eu mais cresci. Porque tudo que o seu filho manifesta, se ele tem um comportamento desafiador, se ele tem um acontecimento, até os primeiros anos de vida ali, ele está muito ligado com a mãe, então ele está refletindo muito os comportamentos da mãe, o que a mãe não está conseguindo resolver. Por exemplo, a mãe está com uma tristeza profunda, aí começam as questões respiratórias na criança, que a gente estuda muito isso ainda da epigenética e tudo mais. Então, assim, o filho o tempo todo está te mostrando, é como se fosse um espelho do que não está resolvido, do que não está legal em você. Então, eu falo que ser mãe é um presente mesmo, de desenvolvimento, de maturidade para nós mulheres. Mas é um grande desafio também, porque a gente querer olhar, né, para o que está ali, que não está legal. Quando você foi mãe, qual o maior desafio que você viu ali naquele momento ali? Agora chegou a hora ali, sua carreira, o que pesou naquele momento? Qual decisão? Agora eu vou ser mãe, teve que abrir mão de algumas coisas? Como foi esse processo? Sim, tive que abrir mão, né? Eu comecei a trabalhar mais só com atendimentos, tive que rever minha agenda,
né? A questão de não trabalhar mais o dia todo, meio período, né? Então foi essa questão da agenda, mas também a questão de paciência, né? Para mim era muito pesada a maternidade, muito é como se fosse, e a maternidade ela é uma doação. Então por que essa doação estava pesada para mim, né? E eu fui entendendo isso, e tinha uma exigência muito grande, mas ao mesmo tempo tinha uma crítica muito grande com a minha mãe, né? E aí eu tive que ir trabalhando isso, né? Porque não existe ninguém perfeito, e eu também não seria, e eu também iria errar. Então lidar com todos esses processos emocionais, internos que foram sendo despertados, foi o maior desafio para mim. E hoje como você consegue conciliar? Camila mãe, a Camila empreendedora, psicóloga, porque você ainda continua buscando essa questão do autoconhecimento, especializações, como funciona todo esse processo seu? Eu falo que quem trabalha com saúde mental nunca tem como parar de estudar, de se atualizar, né? O tempo todo tem pesquisa, sou pesquisadora também no Instituto de Psicologia, e eu equilibro isso da forma que eu tenho uma agenda digital, que eu pego no celular, dou uma olhadinha assim, então assim, eu não faço coisas que vá tirar a ponto de tirar a minha paz, sabe? Assim, então eu vejo o que dá para fazer, né? Dentro do que eu já tenho, do que eu me comprometi, o que dá para fazer, né? Os ajustes necessários. Então é muito essa questão de saber falar não. Eu falo que isso é libertador, quando a mulher consegue entender o limite dela e falar isso pro outro, sabe? Isso é saudável, é muito saudável. Eu falo sempre assim que o necessário precisa ser dito. Muitas Sim. vezes a pessoa... E tem muito isso em relacionamentos, principalmente entre casais. Que às vezes a pessoa pensa, mas já me conhece, não fala. Você com toda a sua experiência, como você trabalha isso também nas mulheres, também essa questão dos relacionamentos ali, para entender o emocional do parceiro ou da parceira também, né? Vice-versa, como é que é trabalhado? Então, eu atendo casais também, né? Até na mentoria de empresas, e quando eu vou fazer mentoria de empresas, muitas vezes é o casal, empresários que vem, porque se eles não estiverem alinhados, isso vai refletir na empresa. O CNPJ é o CPF. E é interessante que quando o casal começa a entender, por exemplo, eu faço análise corporal de um e do outro, eles começam a entender como cada um funciona, né? E qual que é o recurso de cada um, como que aquele recurso complementa o que o outro não tem e qual que é a dor do traço de cada um. Porque aí o parceiro já começa a identificar, o meu parceiro está na dor do traço dele, como que eu posso apoiar ele, né, nesse movimento. Então, por exemplo, teve uma cliente que eu atendi que o esposo dela não é próprio do traço de personalidade dele, não é de falar muito, de falar o que incomoda, o que, né? Então, assim, ela, para fazer ele falar, então, assim, ela tinha que, em determinados momentos, perguntar mais, ir mais atrás, porque já era um movimento dele de não falar e também de entender quando ele não fala, né? Realmente o traço dele não é de guardar mais para ele, né? De ficar retendo mais. Então, ela entendendo sobre isso, ela sabia mais manejos de lidar com ele. E quando você analisa isso, descobre como você trabalha ou de onde vem ali aquela percepção? Por exemplo, a esposa traz para você ali para entender, para fazer esse trabalho ali dentro, melhorar essa relação ali dentro da casa. Eles aprendem como que traz o traço deles para o recurso, como que eles se cuidam. Por quê? Porque quando eu não estou bem, e aí eu falo minha criança interna, né, minhas questões, eu não estou bem, não adianta eu querer jogar a minha criança no seu colo para você cuidar, né? Não é responsabilidade sua. Então, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem o suficiente, porque aí eu vou para o outro com o meu 100%, né? E aí, a gente juntos vamos somar. Eu não vou pegar a metade de um, a metade do outro, não. A gente juntos, cada um dá o seu 100%. Mas tem momentos também que eu não estou bem, às vezes eu estou 50%, não estou conseguindo cuidar de mim. E aí o outro vai ter que fazer uma parte maior, né? Dentro do relacionamento, às vezes vai ter que se doar mais um pouquinho. Mas isso também é fases, aí depois eu já estou bem, aí eu me dou mais que o outro. E assim vai construindo ali o relacionamento com muita confiança, né? Com muita verdade, né? Sabendo ali se colocar
tanto como apoio, mas também às vezes um momento de ser apoiado. Saúde mental do casal, como anda essa questão aí da saúde mental dos casais, já que você também atende esse público? Eu falo que saúde mental no casamento, ela está muito ligada com essa flexibilidade, né, do saber doar, do saber se receber. E quando o casal consegue fazer isso, quando o casal também consegue buscar ajuda, a gente consegue sim, né, ter a saúde mental dentro do casamento. Quando o casal não consegue fazer isso, ou quando começam os processos onde eu tenho que esconder o que está me afligindo, né, eu tenho que carregar sozinho, né, e o outro não entende o que está acontecendo aqui dentro, porque a pessoa não fala, tudo isso vai gerando, né, um adoecimento, e aí começa um cobrar do outro uma atitude que o outro não consegue entregar, e isso é adoecedor. Destacando tudo isso que nós falamos durante esse bate-papo, tudo em nós comunica. E o nosso corpo, ele dá sinais. Sim. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem, já que o nome do programa é Dar Voz a Quem Merece. Muitas pessoas são silenciadas. Tenho certeza que chegam muitas pessoas assim para você no seu atendimento. O que você diria para esse público que está nos assistindo da consequência de quando você se silencia? O que acontece com o corpo, com o mental, que muitas vezes as pessoas nem têm noção disso. Então eu queria que você deixasse, quando você consegue dar voz para aquela dor, ressignificar algum momento difícil ali. Quando você consegue dar voz a uma dor, você não precisa que o seu corpo somatize nenhuma doença, e com isso a doença não tem utilidade na sua vida. E você pode sim se posicionar e falar o que é importante para você e como deve ser as coisas nos seus relacionamentos, na sua vida. Você dá o tom. Quando você não consegue dar voz, o seu corpo muitas vezes vai fazer isso para você, tá? Então, por exemplo, quando uma mulher ela tá com alguma mágoa em relação ao marido, tá com alguma questão que eles não resolveram, tá muito corrido, não tá dando tempo, e aí ela não quer fazer o que com o marido? Não quer fazer sexo. O que o corpo dela vai começar a fazer, como ela não consegue alinhar os pontos com o marido? Vai começar os adoecimentos ginecológicos, porque o corpo dela tá falando por ela que ela não quer fazer sexo, né? E aí, já teve casos no atendimento, que eu perguntei pra ela chegou trazendo, eu tô com esse sintoma, tá recorrente, eu já fui, trato, volta de novo, porque tratou o remédio, né, o médico tratou ali a infecção, a doença em si, mas não tratou a causa que está gerando. E aí, quando ela entende que ela precisa resolver com o marido, que aquela mágoa ali precisa ser falada, precisa dar a voz àquela emoção, né, aquela angústia, aquilo que está desconfortável, aquilo que não está bem interpretado, ela se posiciona e o corpo dela não precisa mais falar por ela. Então a doença vai perder utilidade e a doença pode ir embora, né, após esse posicionamento. Camila, eu gostaria de ficar horas aqui, que tem muita coisa para falar. A Camila desenvolve um trabalho super bacana, nós já fizemos eventos juntas já. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, por tudo esclarecedor, por tudo que você passou. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você e pode contar comigo. Obrigada, viu? Nós vamos ficando por aqui em mais um programa Dar Voz a Quem Merece. Quero agradecer novamente os nossos patrocinadores e parceiros, a Casa 3 Cafeteria e Bistrô, por nos ceder aqui o espaço para mais essa gravação, a Arantes Comunicação Humanizada, também a produção aí do Fania Benézer Produções. Nosso programa vai ficando por aqui. Afinal, sua voz merece ser ouvida e sua história precisa ser contada. Já se inscreva no canal do YouTube Silvia Arantes e nos siga nas redes sociais, @programa Dar Voz a Quem Merece, e até o próximo programa.